Olha, a OAB entrega esta semana na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. A Ordem dos Advogados do Brasil aponta indícios de crime de responsabilidade porque o presidente ouviu o dono da JBS falar de crimes e não comunicou às autoridades. A OAB também considerou grave o encontro com o empresário investigado pela Lava Jato. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília. Juliana, bom dia. A base de apoio do presidente também sofreu baixas ontem. Bom dia, Chico. Ana, bom dia a todos. Você sabe, Chico, que ontem o plano era exibir que o governo Temer estava bem amparado. Um jantar com políticos no Palácio da Alvorada chegou a ser marcado, mas foi cancelado porque convidados não vieram para Brasília. A semana é decisiva, o PSB já desembarcou, PSDB e DEM, dois dos principais partidos de apoio do governo, marcaram conversas para discutir o destino dos partidos nessa crise toda. E o plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir se continuam as investigações no inquérito para investigar Temer com base nas delações da JBS. Aliado que não estava em Brasília foi chamado para vir. Seria um jantar, foi cancelado. Nem todas as presenças foram confirmadas. Ainda assim, foi carro entrando o dia inteiro no Palácio da Alvorada. O presidente quis conversar com os ministros e com todos os partidos da base. Articulou para encher os plenários da Câmara e do Senado essa semana. Pediu que votem medidas provisórias pendentes e toquem as reformas. Repetiu que está disposto a se manter no cargo e mandou chamar as cúpulas dos principais aliados, DEM e PSDB. Ao Democratas e ao PSDB, o presidente pediu que evitem decisões precipitadas. Os dois partidos que queriam abreviar a crise concordaram em esperar. Na quarta-feira, o plenário do Supremo deve decidir se aceita ou não o pedido de Temer para suspender o inquérito até que a Polícia Federal faça uma perícia nos áudios gravados por Joesley Batista, dono da JBS. A Procuradoria-Geral da República e o advogado de Michel Temer entregaram ontem à noite perguntas que devem ser respondidas pela polícia. A defesa de Temer fez 15 questionamentos, entre eles se teve corte ou edição em algum trecho e se houve alteração na ordem das conversas. A prova é uma só, você não consegue destrinchar ou tratar de trechos da prova. A prova é uma só e se houver conteúdo, se houver corte, se houver adulteração de conteúdo, essa prova é inservível, independente daquilo que ela trouxer. Para os procuradores, a gravação não tem vício, mas querem que fique claro, por exemplo, se a gravação tem coerência lógica e contextualização sobre o assunto conversado. A polícia disse que não tem data para concluir a perícia. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, o fato de o presidente Temer não ter negado o teor das conversas é que tem que ser considerado. E foi o que baseou a decisão da Ordem nesse fim de semana. Representantes da OAB de 24 estados e do Distrito Federal votaram a favor de um pedido de impeachment. Só o do Amapá foi contra. O do Acre não votou. Até o presente momento, nós não tivemos nenhuma negativa com relação ao áudio e aos diálogos que ali estão feitos. Na minha avaliação, sob o aspecto político, o presidente da República, ele perdeu por completo a condição de permanência no cargo, exatamente pela gravidade do que está colocado hoje e pelo que nós estamos aqui vendo. A OAB afirma que há suspeita de crime de responsabilidade. São citados dois trechos da conversa. Num deles, Joesley diz que tem a favor dele 2 juízes e um procurador. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Nesse ponto, a Ordem afirma que o presidente Temer confirmou o diálogo, mas alega que não acreditou no empresário. A OAB afirma que Temer deveria ter pedido investigação às autoridades. O outro trecho, também confirmado pelo presidente, é o que Joesley pede ajuda para resolver assuntos pendentes no Ministério da Fazenda e no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E aí eu queria assim, se eu falar com ele, isso, mas é que se eu falar com ele, ele empurrar para você, eu poder dizer, não, peraí. Não pode fazer, pode.
Para a OAB, fica caracterizado um favor pessoal incompatível com o cargo de presidente da República. E diz ainda que Temer não poderia ter recebido o empresário que é investigado. O pedido de impeachment aprovado pela OAB será entregue na Câmara essa semana. Outros 9 pedidos foram apresentados nos últimos dias. Mas cabe ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, aceitar ou não. As defesas de Aécio Neves e Rodrigo Rocha Loures não encaminharam nenhuma pergunta sobre os áudios. A perícia é feita no Instituto de Criminalística. Em uma análise técnica preliminar da gravação, o Instituto disse que é fundamental ter acesso ao equipamento que realizou as gravações originais. E o gravador deve ser entregue hoje à Polícia Federal. Chico, Ana. O acordo de delação premiada, negociado pela JBS com a Procuradoria-Geral da República, vem recebendo críticas. Ao contrário de outras negociações, os donos da JBS conseguiram privilégios inéditos, como morar no exterior, não usar tornozeleira eletrônica e nem passaram sequer um dia presos. Juliana, há uma explicação para tantas regalias? Só faltou tapete vermelho, né, Chico? Olha, a primeira explicação é a seguinte, é que as provas que foram entregues, são muito fortes para os procuradores que participaram do acordo de delação. E eles alegam que os irmãos Joesley e Wesley colocaram a vida em risco quando Joesley gravou o presidente Temer ou deu as dicas para a gravação daquelas imagens da entrega das malas de dinheiro. Os empresários Joesley Batista e Wesley Batista conseguiram a garantia de que eles não serão alvo de nenhuma nova acusação e vão ficar livres de todas as investigações contra eles e suas empresas. Segundo a Procuradoria-Geral da República, eles merecem o benefício porque Joesley Batista colocou a vida em risco ao participar das chamadas ações controladas. Gravou as conversas que teve com políticos e negociou a entrega de malas de dinheiro. Além disso, a delação da JBS foi considerada muito eficiente. Para os investigadores, os delatores entregaram provas contundentes sobre crimes que estavam em andamento. As condições consideradas generosas causaram indignação na reunião da Ordem dos Advogados do Brasil. A delação premiada e o prêmio que se deu à JBS é também um escândalo de graves proporções. Nós precisamos ter a coragem, mesmo que seja um discurso contra-majoritário, de levantarmos essa bandeira para aperfeiçoar esse instituto da delação premiada. O acordo dos irmãos Batista ficou muito diferente de outros da Lava Jato, como o de Marcelo Odebrecht, por exemplo. Pelo acordo de delação, ele não teve perdão judicial. Está preso desde junho de 2015. Já foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão e responde a 7 ações penais, apesar da colaboração ser considerada efetiva. Ele ainda poderá ser condenado a até 30 anos antes da suspensão dos processos. Terá de cumprir 10 anos de penas privativas de liberdade, 2 anos e meio em regime fechado, 2 anos e meio em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, 2 anos e meio em regime semiaberto e só depois vai para o regime aberto. Marcelo Odebrecht também terá de pagar 73 milhões de reais de multa em, no máximo, 1 ano e perdeu todo o dinheiro encontrado fora do país, mais de 20 milhões de dólares. Já os irmãos Batista vão pagar uma multa de 110 milhões de reais cada um, divididos em 10 prestações anuais. E a primeira parcela só vence em junho de 2018. Eles não vão ser presos por nenhum dia, não terão de usar tornozeleira eletrônica e ainda podem viajar para o país que quiserem, como os Estados Unidos. Os procuradores afirmam que há diferenças entre as delações da Odebrecht e da JBS. A Odebrecht resistiu o quanto pôde para colaborar, tentou atrapalhar as investigações e só relatou fatos passados, segundo o Ministério Público Federal. Já os irmãos Wesley e Joesley Batista colaboraram de forma espontânea, ajudaram as investigações, inclusive participando de ações controladas, e trouxeram fatos graves, supostos crimes em andamento que envolvem inclusive o presidente Michel Temer, de acordo com os investigadores. Mas esse especialista criticou os benefícios dados aos irmãos Batista. A delação ela não é um habeas corpus preventivo para cometer crime ou legitimar crimes. Você não pode, na delação, permitir que parte do produto desviado seja destinado para aquele que desviou. É preciso um ressarcimento integral.
Essa delação premiada, e que premiada, né? Com todas essas regalias, teve apoio do Ministério Público e da Justiça, Ana. É muito prêmio para uma delação, né, Juliana? Por mais que seja uma delação muito completa, com gravações, com muitos fatos importantes, quem está ali delatando também é um criminoso, né? No caso, 2 criminosos, 2 bandidos, que a gente espera que tenham também punição e não que fiquem aí andando livres e soltos por Nova York. Guardar o que vem de explicação para esse acordo tão vantajoso. Obrigada, Juliana. Ora, só lembrando que ainda há o problema da empresa, a JBS, né, aquele acordo de leniência não foi fechado, né, quer negociar com valor muito menor, e a JBS, acima de tudo, ainda deve 1 bilhão e 800 milhões de reais à Previdência. A Previdência que tem dificuldade, não consegue receber o que a JBS lhe deve. Quer dizer, é muita coisa que tem que ser está empacado aí esse resolvida. acordo de leniência, que é a delação premiada da empresa. Estão pedindo 11 bilhões de reais, eles estão lá negociando para pagar 1 bilhão. A sociedade Enfim, quer o dinheiro de volta, né? E é muito pouco perto do que eles lucraram nesses anos todos, com tantos benefícios dados por tantos governos.